falo com muito prazer com um dos integrantes dessa mostra, Rogério Romanek. Que bom tê-lo mais uma vez aqui no Brasil em Foco. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aos ouvintes aí e telespectadores do Brasil em Foco, a você, Clóvis Reis, a Bricabrac por essa iniciativa, e estamos aqui colaborando mais uma vez para mostrar um pouquinho da nossa arte e daquilo que a gente faz com prazer. Rogério, participar de um salão, ter as obras aceitas num salão que já é referência no calendário cultural brasileiro, que é o salão oficial lá de Aceburgo, linkado ao Instituto Histórico e Cultural da cidade. E hoje vir representando a sua arte, a cidade de Aceburgo e a Galeria Bric-a-Brac aqui no bairro de Moema. Aumenta a responsabilidade? Com certeza. Cada vez que a gente se propõe a desenvolver um trabalho e mostrar, expor esse trabalho ao público, é uma forma de, ao mesmo tempo, homenagear a entidade que está nos convidando e, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade de apresentar o melhor daquilo que a gente pode oferecer para que o público entenda e comece a admirar o seu trabalho. Falando em admirar o seu trabalho, os seus trabalhos, as suas duas obras foram mais apreciadas hoje e admiradas hoje. Então vamos falar um pouquinho dessas duas belíssimas cenas árabes que você trouxe aqui para a exposição Aceburgo em Foco. Tá, são duas cenas com temática egípcia, né? Tem muita simbologia egípcia e flor de lótus, tem a cruz de Ankara, tem a deusa Ísis, tem Horus, tem os templos, tem as colunas, quer dizer, toda uma temática voltada aí para um pouco do imaginário nosso voltado aí para o fundo egípcio, né? Que é um dos berços da nossa humanidade, um berço da nossa arquitetura, e eu como engenheiro não posso deixar de homenagear um pouco aí da nossa arquitetura que até hoje é admirada e é fantástica, né? Agora, você tem um domínio, evidentemente que isso em função de ser engenheiro, obviamente você tem um domínio sobre o desenho e fundamentalmente uma obra começa pelo desenho. Facilita para você, enquanto pintor, a carreira de engenheiro, Rogério? Olha, facilita bastante. Eu gosto muito das cenas internas e de cenas externas com uma certa conotação de composição arquitetônica, ou seja, existe aí todo um estudo de como você coloca luz e sombra, de como as figuras se comportam dentro dessa perspectiva interna. Então tudo isso, o desenho disso realmente se facilita mais quando você começa a entender a posição das figuras e a posição dos elementos que compõem a tua tela, de uma forma que ela possa ser ambientada e que possa trazer o observador mais para perto da tela. Então, a minha tela, ao contrário, por exemplo, do abstracionismo, ou ao contrário de outras correntes, ela solicita cada vez mais que o espectador se aproxime para ver os detalhes. E tem muito detalhe. Cada tela dessas aí, em média, eu demoro aí em torno de 3, 4 meses para fazer. Eu pinto com bastante calma, com bastante cautela. São veladuras que eu vou usando para poder dar nuance de cores e de sombras. São detalhes que eu vou coletando e selecionando para depois compor as telas com diversos elementos significativos. Então, tudo isso é facilitado, sim, quando você tem um domínio um pouco do desenho para poder colocar isso no ângulo certo, na perspectiva correta, porque senão você não tem um ambiente o mais realista possível. Quanto à composição da obra, o trabalho a formação acadêmica na engenharia facilita sobremaneira. Agora, o que impressiona no seu trabalho é a cromia, essa facilidade que você tem de brincar entre primárias e terciárias. E essa simbiose é que dá essa perspectiva de terceiro, até de quarto plano ao fundo de suas colunas. E aí, o engenheiro foi fácil construir os pilares. E a magia das cores? Existe um estigma, né, de que o engenheiro não tem sensibilidade. Acho que todos têm sensibilidade à medida que você vai lapidando isso. Então, como que eu comecei pintando? Eu comecei pintando uma paisagem.
Aí a paisagem foi se compondo, eu falei, olha, tá faltando figura. Aí coloquei a figura na paisagem. Falei, poxa, mas essa figura sozinha, no meio do nada, tem que ter uma coluna, tem que ter uma rua, tem que ter... E aí eu trouxe meu lado engenheiro e comecei a compor as cenas. E aí eu vi que ao compor as cenas, e se não tivesse uma determinada luz, uma determinada sombra, não ia ficar natural. Aí, para você fazer isso numa pincelada só, à la prima, como se fala, te deixa o quadro muito pesado, porque você tem que dar um impasto muito forte. Não é o que eu gosto. Então o que eu faço? Eu faço primeiro um desenho suave, com fundos de cromia muito simplificada, e aos poucos eu vou acelerando as tonalidades com veladuras, e cada veladura dessa tem que esperar secar, tem que esperar a parte de baixo reagir, porque todo o reagente da tinta tem que estar eliminado durante um certo tempo para você poder fazer a camada seguinte. E é por isso que é demorado. E aí vai os detalhes com pincel mais fino, as gravuras egípcias tem todos os hieróglifos, os desenhos muito, muito detalhados. Então eu gosto do detalhe e vou entrando junto comigo mesmo, me colocando dentro da cena. Isso é que facilita eu perceber se a cor está correta, se a cor está escura, se a veladura tem mais uma tonalidade. Então é nesse sentido. Maravilha, Rogério, grande prazer tê-lo mais uma vez aqui no Brasil em Foco. Feliz por sua participação aqui nessa mostra que vem homenagear a cidade mineira de Aceburgo através do Instituto Histórico e Cultural. Obrigadíssimo. E antes de encerrarmos, deixa aí o seu contato eletrônico. Meu contato eletrônico é rogerio@rmrengenharia.com.br. O site é de engenheiro, mas a alma de artista.